Mais uma vez, boa noite a todas. Que bom que vocês estão aqui. Fico feliz pela presença de vocês para mais um estudo do livro Educação. Esse livro maravilhoso que nós estamos estudando já tem algum tempo. Junto, né? Esse é um projeto que foi iniciado no grupo do GAV, que é um grupo de apoio à verdadeira educação. Você que já nos acompanha sabe, né, que nós temos aí diversas, são vários capítulos, né? Hoje nós vamos estudar o 13, então já temos 12 capítulos que foram gravados e postados no YouTube, no canal do Ministério Familiarizando, tá bom? E, então esse grupo, ele vem com o objetivo de nos aprofundarmos, né? Como alunas na Escola de Cristo, nós precisamos sempre estar aprendendo, e assim funciona o preparo, né, das famílias para a eternidade, né? Nós sabemos que as famílias, elas são um testemunho muito maior do que qualquer sermão. Então, dada a necessidade de nós entendermos, conhecermos e compreendermos a vontade de Deus, do nosso Senhor Jesus para nós. Nós estamos muito felizes também, porque hoje nós temos mais uma convidada muito especial, que é a Angélica Gomide. Angélica, nós estamos muito felizes com a sua presença e participação hoje. A Angélica bondosamente aceitou o convite de pronto, né? Tivemos ali só uma dificuldade para da agenda, né? Eu tive um problema com a data que a gente marcou inicialmente, um compromisso de última hora, e a gente não conseguiu ter no final de agosto. Mas mesmo assim, a Angélica, mais uma vez, prontamente aceitou o convite para estar com a gente hoje. Então, nós já agradecemos aí de antemão pela sua bondade, pela sua disponibilidade em compartilhar com a gente, né? Muito do conhecimento e da experiência que você tem. Inclusive, antes de passar a palavra para a Angélica, eu gostaria de apresentar um pouquinho, né? Um resumo, bem resumo mesmo, né? Porque eu creio que a trajetória que ela tem é um resumo bem curtinho aí da vida dela, enfim, de como o Ministério do Lar, né? Tem sido na família Gomide. Então, a Angélica, para quem não conhece, ela é a esposa do pastor Werley Gomide. Eles já estão no ministério há 27 anos, gente. Olha, e assim, olhando para você, Angélica, 27 anos você começou muito jovem, porque você é Verdade. muito jovem. Pode comentar, porque realmente é uma bela mãe, né? Já de adultos, Sim, verdade. Passa rápido. é verdade. E a Angélica, ela trabalhou, olha, isso é muito bonito e é muito estimulante, né, Angélica? Que você dedica ao lar há 18 anos, né, em dedicação ao lar com foco na educação dos filhos. O Jonathan, de 22 anos já, o Samuel, de 19, olha que bênção. E eles foram educados, né, no lar, eles são homeschooled. E até o final do ensino médio, olha que coisa maravilhosa, né? Temos muito aí a aprender. E hoje, atualmente, a Angélica, ela atua como bibliotecária para a Universidade de Andrews. Que legal. Seu filho Jonathan se graduou em teologia. Que bênção, né? Em maio desse ano, seguindo os passos do pai, né? E trabalha para o Centro White. Olha que maravilha, na Conferência Geral em Maryland. O seu filho mais novo, Samuel, estuda administração de empresas na Andrews University, enquanto auxilia a igreja em vários projetos, sempre trabalhando na missão, né? Então, é uma família que se dedica à missão, à obra, né, de Cristo nessa terra, e tendo uma família bem ordenada, né, que a gente ouve tanto falar. Então, eu tenho muita admiração, muita gratidão por tudo, né? A gente aprendeu já muito com vocês aí online, né? Então, mesmo apesar da distância, Angélica e sua família estão sempre dispostos a auxiliar, né, outras famílias que também estão em busca desse objetivo, né, que é o preparo para o céu. Bom, queridos, eu fico feliz de estarmos todos aqui e eu quero pedir, amiga Karen, você está em condições de fazer uma oração para a gente iniciar? Você entrou agora, te agradeço se puder orar, e aí já vou passar a palavra para a Angélica, tá bom? Vida de mãe, né, gente? Vida de mãe. É corrido, a gente tem que achar uma brecha no tempo, pegar o final do dia. Obrigada, Boa querida noite. amiga. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Sim? Então, sim. tá. Vamos Vamos orar. lá. Querido Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor e Mestre,
Pai bondoso, te louvamos e agradecemos por essas boas circunstâncias que estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais, para entender mais o teu querer, para lembrar de tudo que o Senhor quer para nós, os teus propósitos, através da educação, através da redenção que o Senhor tem para nós, Senhor. Obrigada por tudo, que teu Santo Espírito dirija esse estudo, dirija também a Angélica, abençoe também ela e a sua família e a cada família representada aqui, Pai. Perdoe nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 A palavra com você, Angélica. Já te habilitei aqui se você precisar compartilhar a sua tela, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui com vocês. E cada uma das minhas amigas que eu não conheço, muito prazer. Estou muito feliz de passar esse momento com vocês aqui. E vocês sabem, quando a gente estuda e para apresentar um tema, ah, quem mais se beneficia é aquela pessoa que estudou. Então, eu agradeço pela oportunidade que vocês estão me dando de ter estudado novamente esse capítulo, relembrado de princípios tão profundos e importantes. E eu realmente sinto que é um privilégio que Deus me deu estar aqui com vocês agora. Olha, esse é um livro, o livro Educação que vocês estão estudando, é um manual, né? É um manual para todas as educadoras, sendo no lar, sendo na escola, na igreja. É um livro para estar consultando constantemente. E esse capítulo 13, chamado Cultura Mental e Espiritual, é impressionante, porque todos nós queremos e precisamos de força mental e força espiritual, né? E esse capítulo apresenta princípios para nós adquirirmos esse objetivo final. Eu preparei aqui uns slides que eu vou repartir com vocês. Não é nada muito, é bem simples, é só para nós vermos mesmo. ahm, Acompanharmos os textos, porque, na verdade, não tem como a gente inventar muito, tá tudo aqui escrito de uma forma tão linda e tão bela que só para a gente acompanhar as palavras. Deixa eu colocar aqui no play. Ok. Então, a cultura mental e espiritual é o tema do capítulo, né? E logo no início, algo interessante que traz é que a nossa força, a força depende do esforço, né? Ahn, Nós vemos isso no mundo físico e o capítulo apresenta aí na primeira linha, né, sobre isso. Am, a força física, vocês sabem que depende do esforço que nós fazemos. Quando uma pessoa fica doente, vai para o hospital e fica na cama por muitas semanas ou meses, nós sabemos que ela perde a massa muscular, ela perde força pelo fato de não estar usando, de não fazer esforço. Então, quando os órgãos não são usados, eles vão perdendo a habilidade, né, e a força. E nós estamos vivendo em uma época agora que isso está assim comprovado e cada vez se fala mais de força, de levantar peso, até para as mulheres, né, que estão assim mas já depois eles falam todas as épocas é importante fazermos exercício, levantarmos peso, mas especialmente eles estão descobrindo agora que até os idosos são beneficiados de levantar peso. Por exemplo, eu achei impressionante o esforço que essas pessoas fazem. Vocês estão vendo essa senhora, essa fotinho aí na tela? Uma senhora com 97 anos.
e ela levanta peso com a orientação de um fisioterapeuta. E vocês sabem que ela fez o exame de massa óssea e ela ganhou massa óssea, por estar fazendo, hã, exercícios levantando peso. Ela trabalha com peso, fazendo esforço. Então o esforço, o peso, a força, ela nunca é tarde para começar. Isso nós estamos falando da parte física. A parte física depende do esforço. Quanto mais esforço você faz, de uma maneira correta, orientada, mais força você vai ter, não é? E coloquei aqui essas fotos são de senhoras já de idade para nos encorajar que nós que somos um pouco mais novas, que nunca é tarde para nós fazermos esforço e mantermos a saúde. Bom, da mesma maneira que é para o nosso corpo físico, é também para a parte espiritual, né? Para a parte espiritual. Olha esse texto, eu vou ter que ler com vocês, porque não tem jeito, as palavras já estão corretas, estão muito boas aqui. A Bíblia contém todos os princípios que os homens necessitam compreender a fim de se habilitarem tanto para a vida, para esta vida, como para a futura. E tais princípios podem ser compreendidos por todos. Quem quer que possua espírito capaz de apreciar seus ensinos, não poderia ler uma simples passagem da Bíblia sem adquirir dela algum conceito auxiliador. Todavia, os mais valiosos ensinos da Bíblia não serão obtidos com estudo ocasional ou fragmentado. Então, é a mesma coisa do estudo da força física, né? Não adianta a gente, é, não é que não adianta, não vai ser tão benéfico fazermos exercício uma vez por mês e depois não fazermos mais. Quando nós fazemos o exercício físico de uma forma diligente, com estrutura, seguindo um programa, nós vamos receber benefícios que nós não receberíamos se não fosse assim. Da mesma maneira, o estudo da Bíblia. Se eu só pego assim, desorientadamente, só de vez em quando, de qualquer assunto, eu vou ver aqui sem estrutura, eu não vou me beneficiar tanto quanto se eu tivesse um estudo mais sistematizado. Então, é muito importante nós fazermos isso, termos uma sistematização, um programa para estudar a Bíblia. Não é assim nas escolas, não é assim em casa também, quando a gente está estudando com os filhos. A gente não pode só, de última hora, chegar e pegar qualquer coisa e começar a falar. Existe um sistema. Os professores eles têm que ter um plano, um planejamento eles fazem para o semestre ou até por o ano, planejar as aulas, a gente planeja o cardápio, a gente planeja a nossa vida. E assim também é com o estudo da Bíblia. Não deve ser um estudo ocasional ou fragmentado, como diz aqui. Seu grande conjunto de verdades não é apresentado de modo a ser descoberto pelo leitor apressado ou descuidoso. Muitos de seus tesouros jazem muito abaixo da superfície e só se podem obter por uma pesquisa diligente e contínuo esforço. As verdades que irão perfazer o grande todo devem ser pesquisadas e reunidas, um pouco aqui, um pouco ali. O que falamos, né? A mesma coisa. Algo sistematizado, contínuo. E eu não sei qual o sistema de estudo que vocês usam para estudar a Bíblia. Mas, por exemplo, a lição da escola sabatina é um sistema de estudo da Bíblia sistematizado. É um sistema organizado. Se você estuda
todos os dias a lição da escola sabatina, eu ouvi eu não quero falar os números errados, mas eu ouvi, um dos líderes explicando uma vez que dentro de alguns anos, pelo fato pela maneira que os assuntos do estudo da lição da escola sabatina são colocados e pela estrutura, organização de assuntos, doutrinas, se você estuda com o passar dos anos, é como se você tivesse feito um curso de teologia, de tão organizado e sistematizado que é esse programa do estudo da lição da escola sabatina. Então, essa é uma maneira que você pode fazer. Tem uma maneira que eu gosto muito de estudar a Bíblia, é quando eu pego um livro do Espírito de Profecia e a Bíblia, e eu vou lendo o Espírito de Profecia, por exemplo, esse ano, começando no passado, já esse ano eu estava lendo, estava porque eu acabei, tem 2 semanas que eu terminei, o Patriarcas e Profetas, e eu estava lendo junto com a Bíblia. Então, como que eu fazia? Bem simples, sem pressa, sem correr, eh eu tenho um bloquinho que lá fala, o capítulo eu tenho os capítulos, né, o capítulo, do Patriarcas, por exemplo, capítulo 1 e aonde que está na Bíblia. Então eu leio o Patriarcas 1 e leio na Bíblia a parte correspondente. E às vezes eu me perco no sentido que um verso me leva a olhar, a minha Bíblia tem aquela coluna do meio que aponta para outros versinhos, não sei se dá para vocês verem. Meu fundo está embaçado, então vai ficar ruim, né. Mas aqui são 2 colunas e no meio das colunas tem os versos de referência que eu posso olhar e ver quais os outros versos da Bíblia que falam esse assunto também. Aí eu vou no outro verso que está falando o mesmo assunto, e desse verso às vezes me leva para um outro verso e vai formando uma cadeia de ideias. E isso é tão interessante que às vezes, quando eu percebo, já passou tanto tempo, eu tenho que parar o meu estudo e eu nem terminei às vezes a minha página, às vezes nem dá para voltar para a página do livro do Espírito de Profecia, porque o objetivo do Espírito de Profecia é apontar para a Bíblia, é que nós possamos estudar mais a Bíblia. Então, esse estudo é muito benéfico para mim. Eu já fiz isso com o Desejado de Todas as Nações, agora o Patriarcas e Profetas, e vou continuar seguindo. E o que isso faz, quando a gente faz um estudo assim sistematizado, é que você começa a entender verdades e entender conceitos que de outra maneira você nunca escolheria passar por aquilo. Por exemplo, uma vez eu estava lendo o capítulo do Desejar de Todas as Nações e o capítulo que fala sobre os fariseus. E eu pensei, esse capítulo não vai ser tão interessante, porque não é assim, não está falando, não é os milagres, que nem a multiplicação de pães e peixes, ou a cura do leproso, ou Jesus com as crianças, aquele capítulo assim, né? Aqueles capítulos maravilhosos. Esse vai falar mais do caráter, né? Não vai ser tão interessante. Se fosse deixar por mim, pela minha vontade de só de vez em quando pegar um capítulo para ler, eu não ia escolher esse capítulo. Porém, pelo fato de eu estar seguindo capítulo, página por página, eu falei, bom, agora é o momento de eu ler essa parte, eu vou ler. E quantas coisas maravilhosas que eu aprendi naquele capítulo, que eu nunca escolheria se eu não tivesse fazendo um estudo sistemático. Então, há muitos benefícios, em fazermos, então, um estudo assim, um estudo sistemático, buscando um pouco aqui, um pouco ali, como diz, ah, o parágrafo 2 do livro Educação, da página 123.
Então, quando nós estudamos e chegamos em verdades, em conceitos que eram desconhecidos para nós, às vezes você nem está precisando daquela ideia na hora, você está passando por um momento na sua vida que você pensa assim: ah, ok, isso é uma ideia interessante. Não sabia disso, mas é uma curiosidade, ou olha como Deus age, a gente vai conhecendo mais sobre Deus, o caráter de Deus. Hum, e a gente pensa, tá bom. E você guarda aquilo no arquivo, no arquivo separado, na gaveta da sua mente, que tá lá guardadinho, que você não vai ficar usando. De repente, você se encontra um dia ou alguns anos depois em alguma situação que você precisa tomar uma decisão e você lembra daquele princípio, daquele conceito que ficou ali guardadinho. E você então o seu cérebro ele vai chamar aquela informação de novo, ele vai buscar aquela informação e você vai ter então, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, que vai te lembrar o que você estudou, você vai poder ter então a sabedoria para tomar a decisão correta, tomar a decisão correta. Eu li uma coisa muito interessante fazendo, esse estudo também do Patriarcas e Profetas, que foi quando eu li sobre os reis, quando o povo, antes de ter Saul, né, o povo pediu rei, eh, e Samuel ficou muito triste, e Deus falou para Samuel: "Não fica triste, Samuel, porque eles não estão rejeitando você, mas eles estão rejeitando a mim, porque Deus que ele era o rei, né, mas vai e concede o rei que eles querem". E Deus avisou: "Olha, o rei vai cobrar impostos, vai tomar as filhas de vocês, vão ter que ter servos, vocês vão os melhores vão ter que lutar para o rei, vai ter que ter toda aquela pompa, né". E eles falaram: "A gente quer um rei". Então, nós seres humanos, por exemplo, a gente mesmo como pai e mãe, né, às vezes o filho quer uma coisa, você fala: "Não, né, não é". Ou às vezes a gente sabe que alguma coisa não é o melhor, e a pessoa quer fazer e a gente fica assim: "Tá vendo? Não vai dar certo, não vai dar certo". E às vezes a gente fica até torcendo para que não dê certo, para que eles possam entender que não é o melhor, a melhor decisão. Mas eu descobri uma coisa impressionante, mesmo que Deus falou que o rei que ter reis não era o melhor, mesmo que ele disse para eles: ele vai tomar suas filhas, os seus jovens, vocês têm que pagar impostos, mesmo eles escolhendo o que não era o melhor. Deus ainda disse assim: "Tá bom, agora se o seu rei, ele me buscar, ainda assim eu vou abençoar vocês". Mesmo que eles não fizeram a melhor escolha, Deus ainda fez de tudo que ele pôde para dar certo com os reis, com, esse modelo, imperial, né. E Deus não ficou lá igual a gente torcendo para que desse errado, quer dizer, Deus não precisa disso, né, ou fazendo situações para que dessem errado, não. Mesmo com a escolha errada, ele fazia de tudo para dar certo. "Olha, então já que vocês então, rei, me busca a sabedoria que eu vou dar, faça assim". E eu fiquei impressionada, eu falei: "Nossa Senhor, como a gente tá longe, né, assim, de ter o caráter do Senhor, né". E a gente vai aprendendo no estudo da Bíblia, como diz aqui, olha, no parágrafo 3, assim quando assim essas descobertas e reunidas as verdades, né, notar-se-á que se adaptam perfeitamente umas às outras. Cada evangelho é um suplemento dos outros, cada profecia, uma explicação de outra, cada verdade, um desenvolvimento de alguma outra. Os símbolos da economia judaica são esclarecidas pelo evangelho. Nós sabemos que o mundo inteiro fica de olho em Israel.
Israel é um país muito pequeno. Deus me deu o privilégio de visitar Israel, Jerusalém, alguns lugares ali, acho que em 2017. E é impressionante, é bem assim, pequeno em comparação ao Brasil, por exemplo, ou Estados Unidos. E como eles têm pessoas que são abençoadas até hoje, como se as bênçãos tivessem ainda, as gotinhas de bênçãos do passado tivessem ainda sobre eles. Eles são, eles recebem prêmios, são os maiores ganhadores do prêmio Nobel, né? Eles sempre estão sempre à frente na questão de engenharia e na questão de informática e em várias questões. Tem livros agora tentando entender por que que Israel tem tanto sucesso assim. Claro que eles não deixam de passar por muitos problemas, mas aqui diz que o segredo da economia judaica está escrito nos evangelhos, está escrito na Bíblia. E estudando a Bíblia, a gente descobre tantos princípios maravilhosos, né? Eu mesmo tinha algumas dúvidas de como agir em algumas situações em relação à economia ou em relação a qual tipo de conhecimento que eu devo adquirir. Será que eu devo adquirir um conhecimento, ou um profissional qualquer deve adquirir um conhecimento geral ou deve ser mais específico, deve se especializar em uma área, coisas gerais. E a Bíblia responde através das histórias, ela responde através das experiências. Aqui diz os evangelhos, né? Deixa eu ver se está bem aqui. Ok, eu vou chegar lá. Aqui é a continuação. Tem alguns exemplos para citar para vocês, mas eu não quero passar antes de ir à frente. Cada princípio tem na palavra de Deus seu lugar, cada fato sua significação e a estrutura completa em seu plano e execução dá testemunho do seu autor. Mente alguma poderia conceber ou mudar tal estrutura, a não ser a que possui o ente infinito. A Bíblia é mais eficiente do que qualquer outro livro ou todos os outros livros reunidos. Então, como a Cris falou, eu trabalho numa biblioteca. Eu sou bibliotecária aqui na Enders. A minha função, nós somos vários bibliotecários. A biblioteca é muito grande. Nós temos mais de 700 mil volumes físicos e mais de 2 milhões de volumes eletrônicos, né? Que agora é muita informação eletrônica, né? E o meu trabalho, nós temos, cada bibliotecário trabalha em uma área, né? A minha área é aquisição, eu sou responsável por fazer a compra dos livros. Todos os livros que a Endress vai adquirir para os cursos, eu preciso aprovar, preciso pagar e analisar, tanto físico quanto eletrônico. E eu fico impressionada com o tanto de material, o tanto de livros. Não dá assim para a gente entender como tanta informação é gerada e publicada. Claro que a gente entende um pouco porque a nossa mente é maravilhosa, né? Se cada um produz, é uma mente criativa. Deus deu uma mente, Deus nos fez assim a semelhança dele, ele é o criador e ele também nos fez pessoas criativas, né? Essa é uma característica de reflexo de Deus, que nós refletimos a ele. E então existe uma imensidão de materiais, imensidão de livros que não é possível nós adquirirmos todos, e nem financeiramente e nem hã, fisicamente, guardá-los, porque exige, uma climatização e exige todo um preparo. Mas nós temos tudo isso e muito mais na Bíblia.
que é uma biblioteca, né? São 66 livros que nos beneficiam grandemente. Então, eu quero dizer que a gente não deve ler outros livros? Não, não é isso que eu quero dizer. Nós tivemos até, eh, vocês já ouviram falar do Sutherland, né? Que foi um educador adventista e ele queria fazer uma educação que só usasse a Bíblia. E Ellen White escreveu para ele, disse, não é assim, não é esse o, o propósito, não é que só é a Bíblia, mas a Bíblia é o principal e é a base, é o primeiro. Então, é o que deve ser primeiro estudado, o mais estudado. E quando nós partimos para outras coisas como técnicas, né? Como que funciona fisicamente o seu cérebro, como que funcionam os nervos, o coração, ou qual que é o melhor carro que eu quero adquirir um carro, né? Eu preciso buscar conhecimento, qual o carro melhor, qual o mais seguro, ou eu vou comprar um celular, vale a pena? Qual que vale a pena? Qual que é o modelo agora? E se eu não posso comprar o mais novo? Então, existem esses conhecimentos seculares que nós precisamos adquirir. Só que a Bíblia, ela vai dar um discernimento para todas as nossas outras decisões. Então, como eu devo gastar? Eu devo comprar um carro zero e colocar prestações para eu ir pagando, ou eu devo juntar meu dinheiro e comprar um carro já usado, ou eu devo comprar particular, ou devo comprar numa loja. Então, assim, existem várias situações, mas existe um princípio que a gente pode seguir para nos ajudar a tomar decisões seculares. E é isso que a Bíblia traz. É isso que a Bíblia traz. E quantas vezes a gente está estudando e as respostas que nós precisamos para o dia está ali de manhã? Quantas vezes quando eu estava em casa, né, sem outras ocupações fora do lar, eu não sabia o que estava à minha frente, mas o meu devocional era exatamente o que eu precisava para o dia. E quantas vezes eu não estou assim, quando a gente vai fazendo esse estudo, sistematizado, vai de um para outro verso. Quantas vezes quando a gente vê, já passou, a gente está atrasado, né? Às vezes você começa bem cedinho, quando você olha, já passou uma hora e você nem fala, onde que foi o tempo? Porque você acostuma e gosta e você fica como que perdida nas palavras. É impressionante, né? É só provando mesmo. Alguns exemplos aqui que eu aprendi no meu estudo pessoal, esse último mês. E eu queria repartir com vocês. Por exemplo, quando eu passei aqui, logo no final do livro Patriarcas e Profetas, fala sobre os últimos dias do rei Davi. Antes do rei Davi morrer, ele organizou a casa, ele teve uma conversa com Salomão, seu filho, ele deu alguns conselhos. E em 1 Crônicas 27, ali, quando eu olhei assim, eu falei, uau, vai ser um capítulo daquele assim, né? Sabe aqueles capítulos que fala o nome, números de pessoas, e essa pessoa que era forte, ele era capitão e tinha 24, por 24 meses ele cuidou e tinha 24.000 homens com ele. E aí vai, e no outro, e no mês 6, né, também esse outro homem tinha mais 24.000 homens com ele. E assim vai, mês 7. E o capítulo 27 de 1 Crônicas tem 34 versos. 34 versos. E quando você termina de ler, olha que interessante. Antes de terminar, eu achei tão interessante dos versos 27, o verso 27, 28, 29, 30, 31. O verso 26 diz que quem cuidava diz o nome de uma pessoa para cuidar do solo, para cuidar do trabalho do campo, para cuidar do solo, fazer o solo fértil para plantação.
dá o nome de uma outra pessoa que cuidava das árvores de uvas, como chama mesmo? Parreiras, né? Das parreiras. Dá o nome de uma outra pessoa para cuidar das árvores, que cuidava das árvores de azeitona, as oliveiras. Outra pessoa diferente cuidava do, do rebanho de ovelhas. Assim, essa pessoa, claro que ele estava cuidando, ele tinha a responsabilidade de ser o gerente principal, né? Mas com certeza ele tinha ajudantes. E outra pessoa cuidava dos camelos, outros cuidavam dos burros, deve ter outro nome também, outros cuidavam de outros dos rebanhos de ovelhas, de rebanhos de bode, e tudo isso nos ensina que, olha o que Ellen White fala nesse comentário, que interessante. Todo esse estudo trouxe toda essa divisão, eu achei tão interessante, e aí trouxe assim, essa figura de uma grande nação vivendo em simplicidade e conforto nas suas casas rurais. Cada pessoa dava serviço, todos trabalhavam, dando serviço ao à causa de Deus, no caso, ao serviço de Deus, todos trabalhavam para o serviço de Deus, e davam do seu tempo. Isso tudo é uma sugestão muito útil para nós hoje. Ou seja, pessoas trabalhando, todos em prol da causa de Deus, vivendo com suas famílias confortavelmente, mas dedicando tempo de graça, tempo dado para as famílias, para a causa de Deus. E eu aprendi também nesse capítulo que quanto maior número de pessoas no serviço de Deus, mais será completado. Então, não é, não é centralização, né, em uma pessoa, mas é o maior número de pessoas trabalhando. E também, outra lição que eu aprendi é que há uma distribuição de serviços. E essa distribuição de serviços é de acordo com ca- ahm, os dons de cada pessoa, não é? Então, esse estudo me ajudou muito, muito, muito. No próximo capítulo, 1 Crônicas 28, ali traz vários nomes e várias. É quando Davi ele deu as últimas instruções para Salomão em relação à construção do templo. E aqui mostra, e Davi sugeriu para Salomão quais poderiam ser os conselheiros. Então, esse capítulo nos ensina que serviço a Deus não está nas mãos de um só homem. Deus usa dons diferentes em atividades diferentes. E na minha Bíblia, eu tenho um link, né, para sugerindo que eu leia Provérbios 11:14, que diz bem aí, que vocês já estão vendo, que na multidão de conselhos há segurança. Na multidão de conselhos há segurança. E não é isso que nós queremos ter quando vamos tomar uma boa decisão? Então, o capítulo de 1 Crônicas 27 e 28 está ligado com Provérbios 11 e 14, Provérbios 24, 6, também os capítulos de 1 Crônicas, o verso 32 e 34 do capítulo 27. Então, é tantos versos, um ligando ao outro, e eles vão fazendo como se fosse uma corrente, uma sequência em nosso cérebro, nos ajudando
a entender e às vezes eu não entendo exatamente de um verso, eu leio outro, aí eu tenho que ler um outro. Ah, tá, isso que quer dizer, ok. Um outro um outro parágrafo muito interessante que continua nos mostrando aqui os benefícios de nós estudarmos a palavra de Deus é que, em sua vasta série de estilos e assuntos, ou seja, a Bíblia não tem só uma pessoa que foi o escritor, mas foram várias, né? Com a guia de Deus, Deus não ditou a Bíblia. Deus não deu assim, não falou palavra por palavra. Ele deu o pensamento para a pessoa, né? E a pessoa usou a sua própria mente para escrever. Então, existem religiões que elas acreditam na inspiração verbal, que a cada palavrinha ali foi ditada. Então, por isso, necessariamente você não pode nem mudar e ler uma outra versão da Bíblia. Mas nós entendemos que o que foi inspirado na Bíblia foi as ideias. As ideias foram inspiradas. Por isso aqui diz que é uma série de estilos. Porque se a Bíblia fosse ditada por Deus, Deus provavelmente usaria a mesma maneira, ia ser tudo igual, padronizado, mas Deus deixou com que o escritor usasse a sua mente, usasse exemplos. Eu tenho aprendido que Deus ele usa o máximo que nós podemos da nossa ajuda e da nossa própria experiência, os nossos próprios exemplos. Ele quer que nós possamos exercitar o que nós temos para agregar, né? Então, existe uma série de estilos e assuntos. Por quê? Porque existe uma série de mentes diferentes, né? Olha só a questão dos evangelhos. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E algumas histórias da Bíblia se repetem nos 4 evangelhos. E antes eu me perguntava, mas eu já sei essa história, né? Eu não preciso ler de novo. Mas cada escritor, Mateus, ele teve um foco. O Marcos teve um outro foco. Lucas, João. Então, é importante que nós possamos ler a história que várias pessoas diferentes leram, para que nós possamos entender e para que nós possamos passar também, porque as pessoas com temperamentos diferentes vão ser, cativadas de maneiras diferentes. Que nós sabemos aqui, nós temos muitas mães aqui no grupo, né? Nós não podemos tratar os filhos de maneira igual. Isso é muito difícil para a gente, porque a gente é uma pessoa, né? E a gente tende a querer dar o melhor e igual para todos. Mas pelo fato deles serem, quem tem mais de um filho sabe que são diferentes, são mundos diferentes. E isso exige um tratamento diferente. O que funciona para um, às vezes não funciona para outro. E Deus, como um pai, sabendo disso, preparou a Bíblia dessa maneira. Ela apela para todas as personalidades, para todos os interesses, para todas as idades, para todos os níveis acadêmicos, para toda o tipo de sabedoria, né? Tem gente que tem mais sabedoria mecânica, outros têm inteligência mecânica, outros têm a inteligência mais assim na área da escrita. E existe para algo para todos na Bíblia, né? Encontram-se em suas páginas as mais antigas histórias, as mais fiéis biografias, princípios governamentais para orientação de estados, para a direção do lar, princípios estes que a sabedoria humana jamais igualou. E nós vemos quando o país que tem a Bíblia como a base de regra, como a base para formar o seu governo, normalmente são os países que conseguem prosperar. Eh, Vocês sabem que
Muitas já ouviram falar do Dr. Kellogg, né? Foi um médico adventista. É bem famoso aqui nos Estados Unidos, também no mundo inteiro. Muitas pessoas vinham visitá-lo no sanatório que ele tinha, que era uma clínica de saúde. E as pessoas perguntavam para ele assim: Nossa, você está sempre à frente, você está sempre 5 anos à frente nas descobertas. Como que você sabe disso? Como que você sabe o que vai dar certo, o que que não vai? E ele respondeu assim: Olha, todo o conhecimento que eu tenho, que aparece, o conhecimento científico que aparece, eu meço com o que Ellen White escreveu. Se é algo que está em favor, eu acato, porque eu sei que vai dar certo. Se é algo que não está batendo, eu tô parafraseando, né? Ele não falou nessas palavras, mas a ideia é essa. Se não está batendo, eu não vou perder o meu tempo. Então, ele já ia para uma coisa que ia funcionar. É assim também com a Bíblia. Tem tantas coisas que a Bíblia já falou que não dá certo. Então, a gente não precisa perder o tempo. A gente pode ser eficaz, ensinar nossos filhos também. Olha, não vai dar certo, porque isso já está definido, né? Ah, mas eu quero fazer. Pode até fazer, mas não vai dar certo, né? Se a gente quiser ser eficiente, a gente já vai lá na frente. Então, princípios governamentais também nós encontramos. E o lar não deixa de ser uma, uma sociedade que precisa de princípios governamentais, né? Ahn, esse, 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 ahn, essa citação que eu coloquei aqui agora é uma citação que não é do livro Educação. Não é desse capítulo, mas achei muito importante. Desde que eu ouvi essa citação, eu fiquei muito impressionada. Diz assim: Nosso primeiro dever para com Deus e os nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Toda faculdade de que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao mais alto grau de perfeição, para que possamos realizar a maior soma de bens de que somos capazes. Daí ser bem empregado o tempo dedicado ao estabelecimento e à preservação de boa saúde física e mental. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque às vezes, nós, especialmente as mães, nós falamos assim: eu não tenho tempo para mim, porque eu tenho que dedicar para os meus filhos, ou para o meu marido, ou para pro ministério, alguma coisa. Então, não posso gastar muito tempo lendo, eu não posso fazer exercício físico, eu não tenho tempo. Depois eu vou ver isso. Mas olha o que diz aqui, que nosso primeiro dever para com Deus e para com o nosso semelhante, ou seja, nosso próximo, mais próximo, são os que estão na nossa casa. Então, nosso dever para com eles é o nosso desenvolvimento próprio. Então, quando você está desenvolvendo, cuidando do seu corpo, mantendo saúde, estudando, lendo a Bíblia, buscando sabedoria, você pode fazer isso sem sentimento de culpa, porque Deus está falando que é o seu primeiro dever. Se vocês já foram andar de avião, né? Eles fazem o treinamento sempre antes que o avião vai sair, eles fazem aquele treinamento de jogar as máscaras de oxigênio e eles sempre orientam. Você coloca em você primeiro, numa emergência, e depois na pessoa, depois ajuda quem está do seu lado. E isso é muito interessante, porque se a gente está doente, se a gente não tem sabedoria da palavra de Deus, se a gente não tem um senso bom mental, a gente não dormiu, como que a gente vai poder ajudar? Então, de uma maneira, quanto mais forte, mais saudável, com mais, ahm, com mais disposição nós temos, mais nós poderemos dar. Então, quando a gente vê que está cansado, a gente pode descansar. Quando a gente vê que a gente precisa de exercício, a gente pode tirar o tempo para fazer de uma maneira sistemática, para
ter forças, como diz, a força vem por esforço. E esse esforço não quer dizer esforço para ser salvo, né? Porque a gente nunca ia conseguir isso. É o esforço da nossa parte, porque nós temos que lutar contra o conforto que nós não queremos sair. Não que seja errado ter conforto no lar, não é disso que eu estou falando, mas o conforto de fazer o que não quer. E isso é muito comum, a gente não querer fazer as coisas que são as mais essenciais, como, por exemplo, beber água. Às vezes a gente não está com sede, mas está na hora de beber água. Então, a gente vai lá e bebe. Ah, a gente precisa fazer uma caminhada. Ai, mas eu não queria, tá tão frio lá fora, ou tá chovendo, ou tem alguma coisa. Mas é o nosso primeiro dever, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, o nosso desenvolvimento próprio. E para finalizar, eu queria deixar essa última citação. Claro que não dá para a gente falar de todas as coisas, mas nós vamos já encerrar. E o capítulo é bem claro, tá tudo aí numa linguagem bem bonita, bem simples. A gente pode ler e reler como um manual, que a gente tem que ficar sempre estudando. Mas aqui diz nesse parágrafo que o tema central da Bíblia é a redenção, ou seja, a restauração à imagem de Deus na alma humana. Esse é o tema central. É nós voltarmos ao que Deus nos desenhou para ser. Isso nós vamos obter através do estudo da palavra de Deus, através da contemplação do livro que ele deixou para nós. E que privilégio é esse, nós podemos ter acesso a esse livro que foi perseguido, que foi tentado ser destruído por muitos anos. Ahm, Hoje em dia nós temos a vontade, mas ele é mal interpretado e quase não estudado, né? Que possamos então fazer a nossa parte, lutar, fazer o nosso esforço para nós termos a força para que cresça então a nossa força física, a nossa força mental e a nossa força espiritual, para que então possamos estar aí no processo da restauração da imagem de Deus. Esse é o meu desejo para mim, meu desejo para cada uma de vocês. E sempre lembre que o Senhor quer, Ele olha para vocês com muito amor, olha para mim com amor, com misericórdia, Ele quer o nosso melhor. Por isso que Ele nos dá essas instruções, para que nós não precisamos sofrer sem necessidade, a gente possa saber o caminho e andar por ele. Amém. Muito obrigada, Angélica. No meu prazer para mim. É um tema tão profundo, né? Tão profundo. Lá para o final do capítulo, né, diz que a mente e a alma são constituídas por aquilo de que se alimentam, né? Então, chamou minha atenção porque diz assim que fica sob a nossa responsabilidade decidir com o que se alimentarão, né? Hum, Existe assim, nós temos, né? O próprio Deus fala, né? Você pode escolher vida ou morte, escolha, pois, a vida, né? E a gente muitas vezes esquece, né? Você tocou num ponto bem sensível. Eu fiquei aqui refletindo quando você comenta, baseado aqui no que você leu, trouxe aí sobre essa questão do cuidado pessoal primeiro, né? E aí eu queria, inclusive, dar a oportunidade, se alguma das nossas amigas que estão aqui, das famílias representadas, tiverem alguma pergunta, pode colocar no chat ou falar, né? A gente tem uns 10 minutinhos para depois eu liberar a Angélica, vocês podem participar perguntando ou comentando. Mas eu queria trazer para você, Angélica, para nos ajudar, dentro desse pensamento do cuidado, primeiro cuidado, né, ser o nosso cuidado individual, pessoal. A grande questão é que a gente, às vezes, algumas mães, né, entram em contato comigo e pedem ajuda até para, por exemplo, para ajudar o filho a se desenvolver, né? E no final das contas, né, uma reflexão pessoal também, nós percebemos que o problema ou a dificuldade está porque nós não nos preocupamos em nos preparar primeiro, né? Em cuidarmos de nós mesmos. E o reflexo está na família. Ellen White diz que a mãe é o termômetro do lar, né? E eu que tenho um temperamento, sou sanguíneo, um temperamento assim muito agitado,
Eu fico pensando, meu Deus, o meu termômetro está sempre em 40 graus que vai explodir. Então, que o senhor me ajude. Dentro disso, o que você poderia comentar para nos ajudar? Você explanou bem, mas que dicas você poderia nos dar para que se torne prático, para que a gente possa ter um esforço maior em ter esse autocuidado e, consequentemente, aí ajudar as nossas crianças nesse preparo? Uhum. É, é assim, cada uma de nós temos uma necessidade diferente, né? Como nós somos pessoas diferentes, é, em diferentes, em lugares diferentes, climas diferentes, então nós temos necessidades específicas. Então, a primeira coisa seria a gente se conhecer, né? Igual a Cris falou, olha, eu sou assim, então você já sabe o que que você precisa fazer para se cuidar, né? Eu sei os meus pontos fracos e a gente tem que falar como Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes eu até brinco com o Senhor na oração, eu falo, Senhor, eu não posso falar como Davi, vê se há em mim. Eu falo, Senhor, há em mim muito caminho, mas me mostra, né, o que eu posso fazer, porque não é justo a gente descontar nos nossos queridos, nos nossos filhos, nossas próprias frustrações, ou a TPM, falar que é por essas desculpas, isso não existe, não existe. A gente, ah, e é engraçado que quando a gente tem algum sentimento, às vezes, que vem na nossa mente de piedade própria, pode saber que não vem de Deus. Todas as vezes que eu senti pena de mim mesma, que eu fui para a palavra de Deus, não foi uma coisa assim que eu recebi, confirmação, mas foi algo assim que, não, erguei-vos a cabeça, a redenção se aproxima e vamos marchar, né? Então existem, cada uma se conhecer o que precisa, eu sei os meus pontos, você precisa saber os seus, e além disso, além das coisas que a gente individualmente precisa saber, existem as coisas que são para todos, as coisas gerais. Por exemplo, é uma lei que nós precisamos dormir. E existe os melhor horas de dormir. Quando eu vou dormir mais tarde, se passa das 10h30, a minha mente no outro dia não é tão clara. Então, para mim, eu conhecendo, eu sei que o ideal seria eu estar na cama, de luz apagada, 9h30. E então, porque quando eu acordo de manhã, assim, eu consigo acordar com disposição, com ânimo, com coragem, mais feliz, né? Então, isso é uma coisa que não é assim para um ou para outro, isso é para todas nós. É só essa coisa, se a gente conseguir pôr essa coisa em dia do dormir, todas as outras coisas meio que elas se encaixam, sabe? E aí, claro, tem a questão da alimentação, a questão da gente não usar a temperança para não comer o que faz mal e comer com moderação o que faz bem. Tem a questão do beber água, porque se a gente está com o cérebro desidratado, a gente fica com dor de cabeça, a gente fica impaciente. E do que a gente alimentar, como a Cris leu aí no final do capítulo, né? O que nós contemplarmos, o que nós colocamos dentro vai ser o que vai sair. Então, contemplarmos a palavra de Deus de uma maneira eh, sistemática e diligente, para que nós possamos receber, então, o benefício completo, né? Então, a receitinha, eu acho que é a mesma para nós, além de estudarmos cada um a si mesma e procurarmos ver quais são os recursos que nós podemos usar para que possam nos ajudar às vezes, melhorar o que nós precisamos melhorar, né? É colocar esforço nisso. Esforço, porque o que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer é nossa responsabilidade de fazer, né? Obrigada, Angélica. Ou seja, que está nas nossas mãos, Sim. né? Eu queria finalizar da minha parte com uma pergunta para você. É, como na prática, assim, a gente poderia ajudar as crianças a ter essa disciplina intelectual, né? Que fala que há aqui um esforço no estudo da Bíblia, né? E tudo. A gente sabe que o exemplo fala mais do que qualquer palavra, né?
Mas como que a gente poderia ajudar as crianças, os jovens, né, os adolescentes ali, numa fase bem, às vezes, difícil, porque às vezes não criou o hábito na infância, né, na primeira infância, enfim. Você poderia dar dicas de como você fazia com seus filhos, assim, para que eles pudessem ter uma rotina de estudo da Bíblia diário? Uhum. É, quando a gente começa, quanto mais cedo começa, né, no estudo da palavra de Deus, melhor, porque quando a gente quer facilitar a vida dos filhos, então, quando a gente coloca as coisas, a gente a gente bebe água, às vezes eles tinham os horários, né, de beber água, isso faz tão parte que ninguém mais consegue ficar sem. Então, não é que nem eu que tive que aprender, carregar uma garrafa de água, aprender a fazer as minhas próprias decisões. Então, quanto mais a gente facilitar, mais, mais assim, descomplicado será a vida deles, né? A gente pode tem maneiras de fazer isso, como primeiro é o exemplo, né. Primeiro é o exemplo, como a Cris também a Cris mesmo falou. A outra coisa é ter outras pessoas que também, eh, especialmente na idade da adolescência, jovem, Deus pode usar professores, outras pessoas da igreja, eh, outros pais, né, para nós nos ajudarmos também. Então existe essa troca de porque eu tenho os meus filhos, mas eu tenho outros jovens que eu tenho contato e acesso. E muitas vezes eu dou um conselho para um aqui, eu dou um conselho para outro ali. Eu os trato como eu gostaria que tratassem os meus filhos. Essa semana passada eu tive em casa, teve 5 jovens da escola que foram almoçar com a gente, passar o sábado com a gente, e eu fiquei, assim, meio cuidando como se fosse, os meus, né. E essa troca de ajuda entre si é muito bom. Se você sabe, às vezes tem um ancião na igreja que você confia, que que você pode convidar para passar o sábado, ou alguém que você ou um professor, alguém mais jovem que você acha que pode ajudar em um sentido. Então, tendo essas boas influências ao redor, claro, com muita oração, né, a gente não quer, passar mas chega um momento na vida que não é mais só a família, chega um momento que eles percebem que existe um mundo e também isso é uma coisa de Deus, Deus fez o ser humano um ser social. Deus fez isso, isso é uma coisa normal. Então, nós termos, às vezes, viagens, né, coisas que a gente pode fazer, agradável, não só quando tem visita, mas coisas boas que a gente possa fazer em família, que eles possam ter um momento que eles possam gostar de ficar com a família. Então, que não seja só, obrigações, mas que sejam momentos, de descontração também, momentos que que possam ajudá-los a como um todo, né, como um todo. Como acho que uma coisa mais importante é o coração, né, regar sempre o coração, tanto do casal, um do outro, né, não esquecendo que antes de existir os filhos já existia um casal, né, e regar o coração do outro como casal e, assim, passar isso para os filhos. Sim, é importante, né? No caso, a família, a união, né, do casal ali, o reflexo, né, para a família também, né? Existem Sim. algumas famílias, né, que têm algumas dificuldades, né? Às vezes é a mãe que está sozinha, ou, ou as situações onde o pai não entende, não compreende, né? Às vezes o homem não compreende ali direito o seu papel, a sua influência e tudo, né, Angélica? É um desafio que existe, assim, é bem presente hoje nas famílias, né? Você poderia deixar aí para a gente uma mensagem de ânimo, de esperança para as mães, para que elas não se sintam só, porque eu imagino assim, agora entendemos que o primeiro a gente sabe, mas assim, foi importante a gente trabalhar isso.
precisamos ter o autocuidado, pensar em nós primeiro, e às vezes é uma mãe que está ali sobrecarregada com tantas coisas e ela realmente não consegue olhar, enxergar essa questão de ter que tirar o tempo, que é importante e que o reflexo depois vai ser benéfico, né? Embora talvez no início seja um desafio. E aí, somado com a educação e mais o papel que às vezes ela não tem tanto apoio do marido, você poderia deixar para a gente uma mensagem de ânimo aí para essas mães também? Hum. Eu posso repartir com vocês assim o que que me ajudava, né? O que que me ajudava, por exemplo, a passar cada dia. A primeira coisa é não ficar ansiosa, porque isso é uma lei. Deus falou: não andeis ansiosos, e Deus não é uma sugestão, é uma ordem, né? E para não andar ansioso, a gente tem que tirar nossa mente do que a gente está pensando, tem que mudar o pensamento. Então, às vezes a gente pensa assim, qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Ansiedade é amiga da preocupação. Ou você vai ou se ocupar previamente de uma coisa que você não precisa. Então, primeira coisa é viver um dia de cada vez. E dependendo da situação, não é nem o dia, é viver aquele momento. Às vezes é só aquele minuto que você consegue, administrar. Então, não fique preocupado o que que vai ser. Ah, será que vai dar certo? Será que não vai? Tem tantas as coisas que fogem ao nosso alcance. Hum, eh, Existem coisas que dependem da decisão pessoal de cada pessoa. E Deus, ele respeita. Então, quem somos nós para querermos, às vezes, forçar alguma situação que não deve ser? Então, muitas vezes eu errei querendo que fosse uma situação feita de uma maneira, porque eu achava que aquilo é o melhor, aquilo, com certeza aquilo está certo, mas já tolindo a liberdade que Deus dá, né? Então, quando eu entendi isso, me ajudou muito e me ajudou a ter paz. Se Deus, eu sempre lembro da história do jovem rico, né? Quando Jesus falou com ele, o jovem rico virou as costas e saiu. E Jesus não foi atrás dele, bater no rosto, não ficou indo ali, não, pensa direito, olha o que você vai fazer, tá pensando, tem certeza, né? Assim, Deus deixou, Jesus deixou, com certeza o Espírito Santo ficou trabalhando nele, com ele sempre, mas não é aquela coisa assim forçada, né? Então, quando eu entendi isso, me deu um pouco de liberdade, assim, esse pensamento que a minha parte é qual? É essa. O que passa a atitude que eu tiver que fazer que não está de acordo com a vontade de Deus, se eu tiver que gritar, ou se eu tiver que perder a paciência, ou ficar ansiosa, isso já é que Deus não aprova, então porque já não faz parte da minha, não é minha responsabilidade. Aí é entre cada indivíduo e Deus, isso pode ser o esposo e Deus, porque a gente tem que entender uma coisa, às vezes nossos esposos não vão agir exatamente como a gente quer, ou se você está estudando ou tem mais tempo para ler, às vezes ele não tem o tempo, às vezes ele tem que trabalhar, ganhar o pão, ele não tem o mesmo tempo que você tem, às vezes você quer que ele haja daquele jeito. Ou às vezes você vê o marido de uma outra amiga ali liderando os cultos no lar, e você pensa, olha ali, tá vendo? Meu marido não está fazendo isso. Com certeza, sua amiga tem desafios que você não tem com o seu marido. Com certeza, se você tivesse o marido dela, você ia ver que não é aquele mar de rosas. Mas o que acontece? Eh, Quando a gente, os nossos esposos, aquelas que acham que o esposo não está ali, o seu esposo, ele não é o seu filho. Você não precisa educar o seu esposo. O esposo, meus filhos às vezes falavam: "Mãe, mas o papai faz isso, né?". "Ah, mas o papai não é meu filho, eu tenho que educar vocês. O papai, ele teve a mãe dele já, né, então ele já teve oportunidade". E claro que entre nós a gente conversava e nem sempre eu agia correto e meu marido às vezes tinha que falar comigo. Então às vezes ele falava: "Olha, aquilo que você fez, né, acho que não foi o melhor", e eu falava para ele, né. E mas claro que na frente a gente defende eles, né, a gente não, e também não é sempre, você não pode ficar enchendo a cabeça, né, quem sou eu para falar, porque eu falo um pouco demais na cabeça do meu marido. Mas então eu não sou exemplo, mas eu sei o ideal que é para ser, então eu tô falando para vocês qual seria o ideal, né, que seria,
vamos então juntos. E quantas vezes meu marido me ajudou? Quantas vezes eu fiz coisa que eu fiquei envergonhada? Eu falei, ai, por que que eu falei isso? Por que que eu fiz isso? Então é um ajudando o outro, não tem ninguém que é melhor. Não tem ninguém. E ele, meu esposo, com julgamento que eu não tenho. Muitas vezes eu fui eu achando que era um jeito e estava desesperada. Olha o que está acontecendo. E ele, não, não é assim. Ou eu, quando eu fui jovem, eu passei por isso vai, não é assim. Então, assim, a família é uma coisa tão linda, mas a coisa triste que acontece é quando a gente cobra, quando a gente vai cobrar, a gente não quer isso, cobrar, né? A gente quer dar o espaço, respeitar e usar as ferramentas do Espírito Santo, usar as ferramentas que Deus tem, que Ele nos dá, a oração, o alcance ao coração, a paciência, quando tem que chamar atenção, o disciplinar com amor. Se essas coisas não forem fazer efeito, se não usarem, não está sob a sua responsabilidade. É só descansar em paz e esperar no momento de Deus, né? Amém. Muito obrigada, Angélica. Bom, acho que não temos mais perguntas aqui. Se não temos, eu quero te agradecer, né? Foi muito bom, muito especial, né? Como é bom, né? A gente refletir nas coisas de Deus, né? E às vezes a gente fica, você falou, né? É uma lei, é um, não é só simplesmente um conselho de Deus que a gente não ande ansioso, né? Fiquei pensando, falei, tem que pôr isso na minha cabeça. É uma lei, Deus está dizendo, não andeis ansiosos. E a maioria, a maior parte das mães acabam ficando muito ansiosas. Que Deus possa, né, dar a paz que só Jesus mesmo pode dar a cada uma de nós, compreendendo que quando nós estamos passando tempo com Ele, nós estamos investindo, né, em nós, em nossa família, nos que estão nos cercando e investindo para a eternidade, né? Então, muito obrigada. Que Deus continue abençoando a sua família, né? Que é uma família muito especial. Foi fácil, mas que bom, né? Olhar agora para os filhos e ver os frutos, né? Mas a jornada continua, minhas amigas. Não A jornada acabou. nunca acaba, sabe? Enquanto existir o inimigo nesse mundo, nós não estamos seguros. É Nem eu, verdade. nem você, nem nossos filhos, não importa a idade que tenham. Sempre somos tentados. Então, é um dia de cada vez, orando e buscando o Senhor e confiando. E não é assim, às vezes a gente pensa, aquele ali já tomou, desse já tá fazendo isso, fazendo. Não é, é cada dia, e não existe uma coisa também que eu queria falar para vocês, não existe uma família modelo, sabe? Cada Uhum. um tem a sua luta, cada um tem os seus desafios para viver. E uma coisa que a gente não quer é trocar as famílias. Por exemplo, eu falo, eu sempre penso assim, eu tenho nós temos nossos desafios, mas eu não quero trocar com desafios de ninguém. Cada um tem o seu e sabe como handle, né? Como lidar. Deus dá a cada um o que ele pode suportar, né? O que pode desenvolver. Então, nós estamos todas juntos, a cada dia em oração, batalhando e lutando, e vai ser assim até o último dia. Mas aqui esse lugar não é hora de descansar mesmo, né? A gente vai ter o céu. Se a gente não chegar aí para o céu enquanto na nossa vida, quando a gente deitar para descansar, né? Durante a morte vai ser um descanso também. Então tem momentos de descanso, mas esse não é agora, né? No sentido assim que eu digo de parar de orar ou de achar que está tudo tranquilo, é continuar sempre em oração e buscando. E não é fácil, como a nossa amiga Selma escreveu aqui, mas Deus nos dará vitória, é isso mesmo, Selma, é isso mesmo. Pegar as promessas da Bíblia, as promessas da Bíblia são para nós. Pegue uma que você acha de manhã, carregue com você no seu bolso durante o dia, quando você tiver com dificuldade. Outra coisa que ajuda muito é cantar. Cante sozinha. Pega o inário, vai, canta e vai. É um dia de cada vez. Às vezes é só aquele minuto que você tem que gerenciar. Gerencie aquele minuto e preocupe com uma coisinha de cada vez. E juntas estaremos, se pela graça do nosso maravilhoso Deus, no céu, muito em breve.
Deus abençoe cada um. Amém. Muito obrigada, Angélica. Você poderia fazer uma oração para nós Sim, encerrarmos, por favor? vamos orar então. Obrigado, Senhor, por esses momentos que podemos passar aqui estudando sobre o privilégio que temos de ter a palavra do Senhor conosco. Obrigado, meu Deus. Ajuda-nos a gastarmos tempo, investirmos o tempo no, na tua palavra, aprendendo a cada dia. O assim diz o Senhor, porque é para o nosso benefício, o maior e o melhor livro de todos os livros, Senhor. Muito obrigado por esse presente. Peço que o Senhor abençoe a cada amiga, os esposos, os filhos, que possam estar todos sendo guiados, receptivos ao teu Santo Espírito. E nos ajude, Senhor, nessa luta a andarmos e fazermos de acordo com a tua vontade. Ajuda-nos, acima de tudo, a representar bem o Senhor neste mundo. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, uma boa noite a todos, a todas. Obrigada mais uma vez, Angélica. Que horas Prazer. é aí? Você, eu não Eu sei tô qual que uma é hora onde. atrás. Uma hora atrás. Então tá. Para mim é 8h19. Ah, que bom. Então não passou do seu horário Não, de sono. ainda dá para todo mundo dormir cedo. É Só ir verdade. rapidinho para a cama. Muito obrigada, viu? Que Fique interessante. A com Selma falou que Deus. está cantando também alguns hinos, Ai, né? ai, sim, Selma, é tão gostoso cantar. Nossa, Muito bom. encanta seus males espanta, né? É, exatamente, literalmente. Então, Hum? que vocês possam ter um bom descanso. Vamos colocar em prática aí que nós aprendemos, né? De lição hoje. Obrigada mais uma vez a presença de todos. Nós teremos nosso próximo encontro no final desse mês, tá bom, meninas? Tchau, tchau e obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Angélica. Ah, um prazer, muito obrigada. Beijo, tchau, tchau.